E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção nesses dois módulos aqui, que é de sistema de iluminação de emergência da CS. Esse aqui é o CIEC 2412. Eu já peço aí que deixe o seu like, se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Tem bastante vídeo sobre manutenções em geral em eletrônica, principalmente na área de segurança eletrônica, automação, telefonia. Então a história é o seguinte, é um condomínio novo, um cliente novo aqui para mim. Ele me chamou para verificar o sistema de iluminação. Segundo ele, depois de um temporal que teve aqui na cidade, faltou luz e o sistema de iluminação desse condomínio não funcionou. Eu fui lá para verificar e percebi que as baterias, tem duas baterias de 12 volts, 120 amperes cada uma, estavam totalmente descarregadas. O sistema estava ligado, os LEDs, porém eu vim com um multímetro aqui nesses conectores, verifiquei que tinha 220 volts aqui, mas não saía nada de tensão para carregar a bateria. E a bateria estava zerada, logo se desligasse a energia, não iria alimentar as lâmpadas de 24 volts. Ele utiliza duas baterias de 12 aqui em série para dar o 24 volts. Porém eu notei também que existia esse chicote aqui, ó, esse cabo interligando os dois módulos. Esses módulos aqui, eles funcionam de forma independente, um não precisa do outro. Aí eu não entendi o do porquê disso. Verifiquei os fusíveis dos dois módulos e estavam ok. Um deles aqui, a chavezinha de seleção de tensão está em 110. Então eu retirei para verificar na bancada o que acontece com eles. Então primeira etapa eu vou abrir, tirar a tampa deles aqui, as duas tampas, para mim fazer uma inspeção visual. Já estou com eles abertos aqui. Sempre que eu vou fazer uma manutenção em qualquer equipamento, eu sempre gosto de fazer uma inspeção visual nas placas, na parte superior e inferior. A gente já consegue ver se tem algum componente, por exemplo, deteriorado, capacitor estufado ou simplesmente, literalmente, estourado o componente. Não há nada, a princípio, nas duas placas, com exceção dessa aqui que está um pouco escuro aqui nessa retificação, que eu acredito que deve ser do defeito anterior, porque esses dois módulos, eles trabalham com transformadores. Perceba que já não existe mais transformador aqui. Alguém já deu manutenção nesse sistema, instalaram duas fontes colmeia. E olha que interessante, as fontes são de 12 volts cada um dos módulos. Por isso então esse chicote, esse cabo, o pessoal fez uma associação em série para dar os 24 volts nas duas saídas, aqui e aqui. Ligou as duas baterias em paralelo nos dois módulos. Então existe duas baterias que dá 24 volts que está alimentando os dois. Então foi uma sacada até inteligente, porém não era ideal, porque a placa foi preparada aqui para trabalhar com os 24 volts do transformador em alternado, tanto que a retificação aqui, ó, os resistores de carga aqui um componente, deixa eu ver se dá para ver aqui, a serigrafia dele se está dando para ver, mas é um BT151500R, esse aqui é um SCR, esse BT151. O SCR, ele é como se fosse um diodo que é controlado por um dos terminais, que é o gate dele, que faz o disparo para ele conduzir ou não. Então é o mesmo circuito para os dois. Então o pessoal usou esse cabo, esse chicote, para fazer uma associação em série entre essas duas fontes de 12 volts para ter os 24 volts. Eu não chamaria de gambiarra, não chamaria de, sei lá o que eu poderia chamar isso. Aí alimenta 220, alimenta essa fonte, e o 220 nesse outro módulo alimenta aqui. Então os 220 é individual em cada módulo. Porém, aí veja bem, sai daqui do negativo dessa fonte, dá no positivo dessa. E esse daqui é o negativo daqui e o outro é o positivo. Agora eu vou virar as duas placas para fazer uma inspeção visual pelo lado de baixo, ver se não tem trilha rompida. Já estou com a primeira placa aqui, perceba que não há nada de trilha rompida, com exceção da placa um pouco escura aqui embaixo da retificação, ó, resquício de uma outra manutenção, mas não é nada que diga que a placa está defeituosa. No outro módulo também, mesma coisa, a placa está intacta visualmente, não há nada de componente carbonizado ou trilha carbonizada. Eu gosto muito de fazer uma inspeção visual, porque a gente já consegue visualizar então componentes, né, variados, capacitores estufados, resistores, ou integrados mesmo, literalmente queimados ou torrados. Então nesse caso aqui não há nada, com exceção da placa um pouco escurecida. Então a princípio não há nada aqui. Um disjuntor aqui funcionando bem na saída. Esse é o relézinho de interface modular, aqui ele faz o interfaceamento entre o 24 volts para acionar a saída, que esse é outro relé que joga a tensão da bateria, os 24 volts em cima na saída aqui, através desse relé que é controlado por esse cara aqui, ó. Ele que corta ou alimenta esse outro relé com a potência maior. Mesmo nesse módulo aqui,
depois eu vou ver esses relés como é que estão. Aqui a chavezinha está em 110, ela nem está funcionando, como eles trocaram, arrancaram o transformador. A chavezinha está aqui só para bonito. Agora eu vou pôr as plaquinhas no lugar e verificar as tensões com o multímetro aqui. Já coloquei as plaquinhas no lugar e arrumei as tampas aqui só para ficar mais organizado. Agora eu vou ligar dois cabos de energia, um aqui e outro aqui, para alimentar direto no 220 esses módulos para ver o que acontece. Já estão ligados, agora eu vou energizar aqui. Perceba que o painel indica carga. Quando esse LED carga está aceso, ele indica que está carregando a bateria. E se a bateria está totalmente carregada, ele começa a piscar. O ativado significa que está ativado, ok. Aqui a mesma coisa. Isso aqui indica quando o fusível de potência ou o disjuntor está aberto. Aqui é quando está em operação pela bateria, quando o módulo está operando, ou seja, sem energia elétrica. Então a princípio vejo que a interface dele de LEDs aqui indica que está tudo ok. A chavezinha na posição ON. Posso desligar, né? Apagou o LED ativado. Mesma coisa aqui. Então, a princípio, visualmente, indica que ele está normal. Mas agora vamos às medições. Então, no primeiro caso, eu vou medir a entrada aqui, 220. Perceba que está medindo 226. No segundo módulo também, 226. Agora eu vou medir os próximos dois aqui, que seria a saída para carregar a bateria. Perceba que nesse aqui nós temos 8.8 volts aqui na saída, 8.7. E o outro aqui, esse temos um pouquinho mais, 14 volts. Teríamos que ter aproximadamente 24 volts nas duas saídas. Aqui óbvio que nada, porque ele só vai estar 64 milivolts. Aqui só pode ter tensão na hora que acaba a energia e ele desarma. Então aqui que nós teríamos que ter tensão para carregar as baterias. Então veja que como é 24 volts, ele nunca que vai conseguir carregar as baterias com 14 e esse outro com 10, oscilando entre 8 e 10. Agora eu vou abrir e verificar a tensão daquelas baterias colmeia. Eu vou medir a saída da primeira, 12.1 a primeira e 12.3 a segunda. Tá ok. Então não é o problema nessas fontezinhas aqui. Como as duas estão em série, aqui na entrada da placa, que seria aqui ó, no lugar do transformador, ele tem uma serigrafia aqui, não sei se é possível ver. Aqui na serigrafia da placa ele nos diz, ó, se a tensão for 12 volts, ligar no 0, 16, 16. Seria aqui ó, 0, 16 e 16. Não sei se é possível ver aí. E se for 24, liga no 32 e 32. O que o pessoal fez? Através desses dois fiozinhos aqui, então ele ligou a associação em série das duas fontes. E aqui nós temos que ter 24 volts. E temos 24.4, 24... 24.4. Então nós temos 24 volts aqui na entrada do módulo. Porém, esse aqui é a nossa saída que dá lá nos burners da bateria. E veja que aqui, esse aqui é aquele que está nos dando só 10 volts. Então nós estamos perdendo aqui praticamente 14 volts aqui nessa placa. Então aqui está o nosso defeito nessa aqui. Provavelmente o outro módulo também. Esse aqui é o segundo módulo e eu vou fazer os mesmos testes. Então vamos ver quanto é que está chegando aqui. 24.5. Está chegando também. E está saindo apenas 14. Aqui nós estamos perdendo 10 volts aproximadamente aqui nesse circuito. Eu vou retirar esse flat. Tirar a frente do painel, esse aqui também. Agora, primeiro de tudo, eu vou ter que tirar uma das plaquinhas para a gente poder entender o circuito e aí começar a fazer as nossas medições aqui a frio e depois com ele energizado. Quando eu falo a frio, é com o circuito totalmente desenergizado, sem nada de energia. Quando eu falo a quente, é porque está energizado, que nem agora. Mas eu vou cortar a alimentação e vamos testar direto para a gente poder entender essa plaquinha aqui, consequentemente a outra também, para a gente poder tentar localizar o defeito. Então 24 volts entra por esses dois burners aqui, os dois primeiros. Se a gente virar a placa, eles passam a ser esses aqui, ó. Então veja só, eles dão direto aqui na entrada da ponte retificadora. São esses 4 diodos, onde esses dois da ponta aqui, ó, é o catodo. Então aqui vai sair positivo e aqui o negativo. Só que entenda uma coisa, quando o pessoal substituiu o transformador que é alternado por duas fontes em série que já são contínuas, não justifica essa ponte, porque só aqui a gente já vai ter uma queda de tensão. Então se entrar 24 volts, a gente na saída vai ter 23 volts, porque cada diodo desse precisa algo entre 0,5 volts a 0,7, que é a queda de tensão. Então dois diodos conduz por vez. Então só na saída da ponte retificadora aqui, a gente já vai perder 1 volt de tensão. Eu vou dar um jeito de a gente medir isso aqui na prática para ver. Para não correr o risco de fechar um curto, como eu tô gravando, fica ruim de medir, eu arrumei um papelão embaixo aqui. Agora eu vou energizar as fontes novamente. Então aqui nós vamos ter obrigatoriamente o 24 que vem da fonte.
Ali está ele, 24.4. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Aqui nós vamos ter obrigatoriamente em torno de 23 volts. Ó, 23.1. Já perdemos aqui 800 milivolts de começo. Então eu vou eliminar essa ponte retificadora. Depois disso, o negativo, ó, ele é comum até o comum da bateria. Então ele é o comum para todo o sistema. E o positivo da retificação, ele vai dar no terminal central desse cara aqui, que é o nosso BT151. É um SCR. Então vamos para o notebook analisar um pouquinho esse cara, só para a gente poder entender o funcionamento dele. No Google eu vou digitar BT151. Esse ali no caso é o BT151500. E o Google já me dá um monte de opções aqui. Vou achar alguma coisa com PDF. E aqui está o datasheet do componente. Então aqui em cima a gente já vê que ele é um SCR. Tá aqui, ó. Silicon Controlled Rectifier. Ou seja, é um retificador controlado de silício, né? Retificador de silício controlado. Então, como que ele funciona? Aqui nos terminais dele, ó, a gente pode ver que ele tem um anodo e o catodo como se fosse um diodo normal. E esse terminal aqui, que é o gate, é que faz o disparo, ou seja, faz ele conduzir, habilita ou desabilita para conduzir. E olhando ele de frente, a gente tem o terminal 1, que é o catodo, o terminal 2 é o anodo, e o terminal 3, que é o gate, que é aonde ele vai receber o pulso para conduzir ou não. E o diodo está aqui entre o terminal 1 e 2. Nesse caso, como ele está conduzindo uma tensão positiva, ele tem que entrar aqui no 2 e sair no 1, certo? Ele tem que obrigatoriamente entrar aqui no anodo e sair pelo catodo. Então é isso que a gente vai testar. Qual é o valor que está chegando aqui no terminal 2 dele e quanto que ele está liberando no terminal 1, certo? Se ele não estiver liberando nada aqui, pode ser que não está recebendo o sinal no terminal 3. Mas se ele estiver recebendo um pulso aqui, logo pode ser ele o nosso problema. Então vamos voltar ali e verificar. Então, pessoal, em relação ao comum aqui, vamos testar na saída da retificação. E temos o nosso 23 volts. Esse saída da retificação ele dá direto no terminal central, que é o número 2, que no nosso caso aqui é o anodo. Então perceba que aqui temos que ter o mesmo 23 e ali está. Então aqui é o gate, onde ele recebe o sinal, o pulso, para habilitar a condução aqui entre anodo e catodo. E na saída do catodo nós temos que ter essa tensão da retificação, que é 23, menos a queda de tensão aqui do diodo, que vai ser em torno de 0,5 a 0,7 volts. Então nós temos que ter aqui 22,5 volts aproximadamente. Perceba que só temos 13,8. Então o SCR está conduzindo. E aqui no gate dele, ele está recebendo o sinal. Ó. Então tem tudo que indica que tem tudo para ser esse SCR com problema. Alguma coisa alterou os valores dele ali e ele está condenado. Aí nós vamos ter essa tensão aqui nesses resistores, 13,7, e aqui na saída do resistor, 13,8, que vai dar aqui no positivo, vem direto aqui o resistor. Então tá vendo que esse circuito está funcional. O problema provavelmente está aqui no SCR. Eu vou tentar entender aqui da onde que ele recebe o pulso para chavear ou não. Então agora eu vou virar aqui e aqui nós temos os terminais pelo lado da placa do SCR. Aqui é o positivo, dá direto no terminal de número 2, que é o nosso amigo anodo, e aqui a saída, que é o catodo, passa por esses resistores aqui e vai direto na saída da fonte. Então ele recebe o pulso por aqui, ó. Se a gente seguir a trilha, ele vai dar aqui nesses componentes que são 2 resistores. Eu não sei se estão conseguindo ver por causa da iluminação aí, mas um deles é um de 47 kΩ, que está em relação ao GND da placa. E aqui nós temos outro que é de 2K2. Então é por aqui que vem o sinal. E esse sinal vem nesse terminal aqui desse integrado. Esse integrado aqui é um UA741CP. Isso aqui é um amplificador operacional. Então ele está saindo no terminal. Ele está saindo aqui nesse terminal, que é o terminal de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sequência para contagem, tá vendo que tem uma bolinha aqui no invólucro? Começa aqui. 1, 2, 3, 4. Depois no outro lado para cima. 5, 6. Então ele está no terminal de número 6. Que é a saída aqui no amplificador operacional e vem no gate. Então eu só vou conferir no datasheet desse amplificador operacional se o 6 é o out mesmo. Mas a princípio ele está ok, está mandando o sinal, porque a gente verificou que tem uma tensão aqui no gate. Tem uma tensão aqui no gate. Então eu só vou conferir aqui no datasheet no computador. Aqui no computador eu vou digitar no Google novamente. UA741. UA741.
CP. Então, Enter, e está aqui já nos mostra que realmente é um amplificador operacional. Por essa imagem, aqui está o PDF dele. Aqui está no PDF, ele já nos fala que um amplificador operacional para uso geral. Aqui nós podemos perceber que o terminal de número 6 realmente é a saída. Então está correta a ligação. Aqui são as entradas, a entrada não inversora e a entrada inversora. E aqui a saída, alimentação e os offset. Então nesse caso aqui, está o esquemático dele. A princípio a ligação está certa, ele está mandando o sinal na saída out. Então, primeira coisa que eu vou fazer, então aqui a saída 6 é a out realmente. Então, vamos voltar para a placa. Então, bom, nesse caso, como a saída 6 é a out, está passando pelo resistor, está chegando o sinal aqui, como a gente conseguiu ver com o multímetro, eu já vou substituir de cara esse SCR para a gente poder fazer um teste. Já vou substituir porque eu tenho ele aqui. Já está trocado o SR, vamos medir aqui as tensões da entrada aqui da fonte. 25 volts, agora o negativo e o positivo na retificação, 24, veja que perdemos 1 volt praticamente, porque como eu já falei, todo semicondutor ele precisa de algo entre 0,5 e 0,7, mesma coisa acontece com o SR, então veja que na chegada dele aqui nós vamos ter o 24 e aqui nós vamos ter que ter um pouquinho menos, 17. Por que ele não atingiu uma tensão maior? Porque agora está sem a bateria, mas quer dizer que agora o SR já está ok, estava mandando uma tensão muito baixa, agora já está saindo 17. Eu vou ligar a bateria ali e vamos medir novamente. Então eu vou ligar essas duas baterias em série, então terminal negativo, terminal positivo, e aqui estou fazendo a associação em série que vamos ter 24 volts. Eu vou ligar aqui na entrada da bateria. O negativo é aqui e o positivo aqui. Agora, já com as baterias conectadas, eu vou medir na chegada 24.8, o negativo comum e lá no SR direto 23.5, depois do SR 22.53, logo depois dos resistores 22 e na saída para carregar as baterias 22.6, perfeitamente, porém está abaixo de 24. Essas fontes colmeias eu vou mostrar ali, elas têm uns trinput de ajuste que a gente pode aumentar a tensão delas um pouco. Esse trinput no cantinho aqui, ó, se a gente girar ele, a gente pode aumentar a tensão de saída do 12 volts. Vou deixar o multímetro preso e vou alterar isso ali. Perceba ali que está dando 22.7. Eu vou girar um pouquinho aqui. 22.8, 23, 23.1. Agora eu vou na outra fonte. Como elas estão ligadas em série, vou girar essa aqui também. 24, 25. Aí já dá para deixar. Já temos ali 25.4 volts. Significa que o sistema está ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses diodos dos dois circuitos ali, porque não há necessidade deles estarem aqui, e vou soldar a fiação direto. Então aqui o que eu fiz? Eu eliminei os diodos dos dois módulos e liguei direto os fiozinhos aqui. Eu vou deixar esses fios por enquanto, que eu tenho que passar o orçamento do cliente. Se ele aprovar, eu vou pôr uns fiozinhos mais grossos aqui, vou melhorar isso aqui, porque assim, ó, na manutenção eletrônica não tem como a gente trabalhar com dedução ou suposição. Muitas vezes a gente tem que trocar, pôr o sistema para funcionar, para aí poder passar o orçamento. Aí se o cliente não aprovar, lascou, né? Tem que retirar o que a gente fez, mas infelizmente, na maioria das vezes esmagadora, temos que consertar antes, não há como. Esse aqui eu fiz a mesma coisa, retirei os diodos aqui também e soldei direto os fiozinhos por baixo aqui. E agora eu vou montar e vou fazer um teste com a lâmpada aqui direto pra gente ver. Já fechei os dois módulos, esse aqui está apenas alimentado. Vou testar um a um. Esse aqui eu liguei as baterias, já medi as tensões, então tá ok. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma lâmpadazinha aqui de 24 volts. 24 volts por 8 watts e 27. Essa lâmpada trabalha tanto com tensão alternada ou contínua, então vai dar bem para fazer o teste. Eu tenho esse bocal aqui, eu vou pôr duas garrinhas aqui e vou parafusar na saída ali para fazer o teste. Aqui já tá ligada a lâmpadazinha. Lembrando que essa lâmpada aqui não tem polaridade, o próprio sistema interno dela já corrige. Então eu liguei de qualquer forma aqui, nesses cabinhos. E agora o que eu vou fazer? Veja que o LED carga está aceso, indicando que está carregando a bateria, e o LED ativado, indicando que o sistema está ligado. O que eu vou
vou fazer? Eu vou simular a falta de energia desligando aqui o filtro, que é onde estão ligados os módulos, e ver se vai acender a lâmpada automaticamente. Vou desligar agora. Demorou aí em torno de uns 3 segundos para assumir, que é característico por causa do relé de interface, mas funcionando a lâmpada aqui é de 24 volts, ó. E o painel aqui nos indica o que ele está em operação. O carga acendeu mais fraco que está ativado, mas que está em operação e o fusível está ok. Agora eu vou ligar de novo aqui o filtro e ver se ele volta ao normal. Liguei. Agora sim, ó. A operação apagou e os outros dois LEDs de carga ficou mais forte e o ativado aqui está ok. Então quer dizer que agora já está carregando as baterias. Eu vou fazer o mesmo teste no segundo módulo agora. O mesmo cenário aqui para o segundo módulo, mesma ligação e tal. A bateria também, a lâmpada. E agora eu vou desativar também a energia aqui para ver se ele assume. Aproximadamente 3 segundos e atua o relé falta de fase e liga a lâmpada. Então significa que está ok os módulos agora. Desliguei, voltou à operação normal. O que eu vou fazer agora é passar um orçamento para o cliente. Se ele aprovar, vou fazer mais umas melhorias internas naqueles fiozinhos e vou lá instalar no cliente. Agradeço quem teve paciência de ficar até agora assistindo. Muito obrigado, dá o like e se inscreve, por favor. Tá bom, pessoal? Obrigadão, um abraço.